E se eu te dissesse que aquilo que você finge ser com convicção um dia se torna a sua realidade? Essa frase pode parecer simples, mas carrega um dos segredos mais poderosos da mente humana, revelado há mais de um século e confirmado hoje pela neurociência. Existe um código invisível que conecta o que você acredita sobre si mesmo ao que o universo manifesta ao seu redor. Esse código age todos os dias, quer você saiba disso ou não. E o mais impactante é que a maioria das pessoas usa esse poder contra si mesmas. Elas fingem ser incapazes, pobres, derrotadas, e o universo apenas confirma aquilo que elas já aceitaram como verdade. Mas você não está aqui por acaso. Está aqui porque sente, mesmo que em silêncio, que nasceu para viver algo maior. Você sente que há uma riqueza invisível tentando emergir de dentro para fora. Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, ouviu de Andrew Carnegie um segredo que mudaria sua vida e a de milhões de pessoas. Tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas Hill foi além. Ele entendeu que para acreditar é preciso repetir, sentir e encarnar. E você pode começar agora mesmo. A ciência hoje prova que o cérebro não distingue realidade de imaginação intensamente sentida. Ou seja, quando você finge que já é próspero, já é amado, já é vitorioso com emoção, seu cérebro aceita essa identidade como verdadeira. Ele ativa novas redes neurais. Ele começa a te transformar de dentro para fora. A Bíblia já dizia: como imagina em sua alma, assim ele é. Agora eu te pergunto, o que você tem imaginado sobre si mesmo? Este vídeo é um convite para você aprender a fingir com propósito, imaginar com fé e assumir uma nova identidade espiritual e mental. Porque aquilo que você finge com convicção, um dia se torna real. Comente agora: eu confio no processo divino. Essa simples frase já começa a abrir portas internas. No início do século passado, um jovem jornalista teve um encontro que mudaria completamente o rumo da sua vida. Esse jovem se chamava Napoleon Hill. Diante dele estava Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo naquela época. Mas Carnegie não estava interessado em ostentar riqueza. Ele queria revelar um segredo que havia transformado sua própria vida e que poderia transformar a vida de milhões de pessoas. Ele explicou que existe uma força mental invisível que governa tudo o que um homem alcança. Quem aprende a controlar essa força passa a direcionar o próprio destino. Carnegie então fez um desafio. Propôs que Hill passasse anos estudando os homens mais bem-sucedidos da América, empresários, inventores e líderes que haviam construído grandes realizações. Hill aceitou o desafio. Durante décadas, ele entrevistou pessoas extraordinárias como Henry Ford, Thomas Edison e Alexander Graham Bell. Ele queria descobrir o padrão invisível que conectava todos eles, e após anos de estudo, ele encontrou algo impressionante. Todos tinham uma característica em comum. Antes de conquistar qualquer coisa no mundo exterior, eles já haviam conquistado aquilo dentro da própria mente. Eles não apenas desejavam o sucesso, eles se viam vivendo o sucesso. Pensavam como pessoas bem-sucedidas, agiam como pessoas bem-sucedidas, falavam consigo mesmos como pessoas bem-sucedidas. Era como se eles já fossem aquilo que ainda estavam construindo. Essa postura criava uma convicção interna tão forte que suas ações se alinhavam naturalmente com seus objetivos. Napoleon Hill resumiu essa descoberta em uma frase poderosa: você se torna aquilo que pensa constantemente. Essa é uma das verdades mais profundas sobre a mente humana. O que você repete dentro da sua mente com emoção acaba se tornando sua identidade interior. E sua identidade interior molda suas decisões, seus comportamentos e as oportunidades que você percebe ao longo da vida. Por isso, toda a transformação começa dentro. Não é o mundo que muda primeiro, é a mente. Imagine por
Um instante que cada pensamento, carregado de emoção, é como uma semente sendo plantada no solo da sua mente subconsciente. Essa imagem não é apenas uma metáfora. A ciência moderna já demonstrou que o cérebro reage de maneira muito semelhante quando você vive algo de verdade, ou quando imagina essa mesma experiência com intensidade emocional. As mesmas regiões cerebrais são ativadas, os mesmos impulsos são disparados, as mesmas conexões neurais começam a se formar. Isso significa que imaginar com emoção é, para o cérebro, quase como viver de fato aquela realidade. É por isso que a imaginação sempre foi uma ferramenta poderosa, usada por grandes líderes, empreendedores, atletas e visionários. Tudo o que existe hoje no mundo físico começou primeiro na mente de alguém. Antes de existir um avião, alguém imaginou voar. Antes de existir a internet, alguém imaginou conectar pessoas ao redor do planeta. A imaginação é o primeiro estágio da criação. A Bíblia expressa essa verdade de forma profunda ao dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que ainda não se veem. A fé começa dentro da mente. É na imaginação que você visualiza o que ainda não existe. É ali que você começa a construir uma nova realidade. Napoleon Hill chamava a imaginação de laboratório da mente. É nesse laboratório invisível que nascem as ideias, os planos e as soluções que mais tarde se tornam realidade. Mas existe um detalhe essencial. A imaginação só se torna criadora quando está acompanhada de emoção. Visualizar sem sentir é apenas pensar. Visualizar sentindo como se já fosse real é programar a mente. Quando você imagina com clareza e sente gratidão, alegria ou confiança, seu subconsciente começa a aceitar essa imagem como verdade. E a partir desse momento, ele começa a orientar suas decisões, sua percepção e suas ações para transformar essa visão em realidade.